Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Mês de novembro aqui no grupo Corações Ardentes é mês de nós pensarmos na vida eterna e de professarmos: eu creio na vida eterna. Então que bom que nós estamos juntos hoje, mais um dia aqui nesse tempo de reflexão, porque é uma proposta nossa, né, Padre, aqui desse mês, em virtude da celebração de Todos os Santos, em a celebração de finados. Então nós pensamos que seria um tempo propício para a gente conversar sobre esses assuntos. Exato. A própria liturgia da igreja, todo ano, vai chegando essa época de final de ano, final de ano litúrgico, mas final de ano civil também sempre coincide, né? E a igreja propõe nas suas leituras, o evangelho de cada dia já vai mostrando mais essa realidade escatológica, né, do final. Jesus fala muito da vigilância, estejam atentos, coisa e tal. Então até a gente se valendo disso, a gente pensou em propor em novembro aqui as reflexões sobre esses acontecimentos últimos, né, da vida de todos nós, mas da vida de modo geral de toda a humanidade, né? Então nós vamos falar bastante sobre como viver de maneira cristã essas realidades das quais ninguém escapa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive o tema mais próximo, né, o de hoje, é esse: morrer em Cristo Jesus. Morrer todos vão, mas de que modo morrer em Cristo? Acho que isso que é a grande diferença para quem crê na vida eterna. E aí, como proposta de oração, o terço pelas almas do purgatório, onde nós vamos, né, apresentando as pessoas da nossa família, e pela experiência que tivemos lá no Retiro Quaresmal e que eu acredito, né, que vamos viver também aqui, ao rezarmos esse terço, né, o nosso coração vai sendo curado da dor do luto, vamos sendo libertos dos traumas, né, da morte. Mesmo pelos temas nós vamos entendendo muitas coisas, e esse entendimento também traz para nós conforto, traz para nós esperança, também assim derruba muita coisa que não é verdade, coisas que a gente ouve aqui e ali, tudo isso vai ficando na nossa cabeça, no nosso coração, vira um embrulho grande e faz muitas vezes com que a gente sofra, ou então que a gente não caminhe nas fases do luto, que é muito importante. Então, queremos acolher você que já está no grupo, você que foi chegando, pode compartilhar, porque nós tivemos o vídeo de apresentação que está aqui no grupo, que você pode compartilhar, porque nesse tempo, né, esses vídeos estão privados, então só quem é coração ardente, por enquanto, né, tem acesso a eles. Mas você pode lá no grupo entrar, compartilhar o vídeo de apresentação, compartilhar também o primeiro dia, que foi o tema Eu Creio na Ressurreição da Carne, convidando outras pessoas para viver essa experiência junto conosco. Sempre importante também você curtir, se inscrever no canal, porque assim, quando a comunidade colocar outros vídeos, outros momentos de oração no YouTube, você vai receber a notificação e pode também rezar conosco em outros momentos. Bom, Padre, hoje então o senhor vai falar a respeito disso. Como o senhor disse, morrer todo mundo morre, mas acontece que nós somos convidados a morrer em Jesus Cristo, é isso? Isso mesmo, porque para algumas pessoas, principalmente depois dessa onda de filosofia ateia, de filosofia materialista, as pessoas negam a realidade da vida eterna, da imortalidade da alma, e nem é preciso assim muita razão, muito estudo para poder rebater isso, porque basta a gente olhar para a própria cultura humana, para a antropologia, a gente vê que nos diversos tempos e momentos da história da humanidade
sempre existe ali algo que caracteriza todo ser humano, que é alguma crença, de algum modo, na realidade depois dessa vida. Na realidade de uma vida após a morte, né? Basta pensar que alguns arqueólogos, por exemplo, quando estão lá escavando, fazendo algum trabalho de escavação, e encontram uma ossada muito semelhante à ossada do ser humano, como é que vai saber se é humano ou se é um macaco muito desenvolvido, alguma coisa assim? Então eles têm um elemento que é o distintivo. Quando eles encontram junto da ossada alguma coisa que remeta a um tipo de ritual fúnebre. Então, sei lá, os gregos antigos, por exemplo, né, os pagãos da Grécia Antiga, eles sempre sepultavam alguém com a moeda nos olhos. Então colocavam uma moeda em cada olho porque eles acreditavam, pela mitologia deles, né, eles acreditavam que era necessário pagar um pedágio para fazer a travessia. Tinha lá o barqueiro, né? Então o barqueiro só atravessava as almas se fosse oferecido um preço. Então essas duas moedas que eram colocadas junto do morto eram o pedágio que se devia pagar. Em outras culturas se achava vestígios de plantas, de flores. Quer dizer, era uma menina que era sepultada porque ia ter um encontro, então deveria apresentar-se bela. Em outras culturas, aqueles de mais costume assim, de caça, de luta, eles eram enterrados junto com seu arco, sua flecha, sua espada, porque eles ainda teriam uma última luta a enfrentar. Então o distintivo para os arqueólogos, para saber é humano ou é um primata bem desenvolvido, se tem algum elemento que caracteriza um ritual de funeral, alguma de exéquias, né? Não é essa palavra mais exata, mas só para a gente entender, então ali existiu um ser humano. Então vejam, em todas as culturas, de todos os tempos, basta a gente pensar que esses povos antigos não tinham facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então como é que eu vou dizer que um aborígene lá da Austrália se comunicou com um índio aqui da América e eles faziam ritos semelhantes? Não faziam porque não se comunicavam. Então existe, é inerente ao ser humano, uma crença na vida depois da morte. E isso é fato. A gente não pode questionar pela própria história e desenvolvimento da humanidade. Claro que com a fé, com Jesus, tudo isso se torna muito mais claro e existe uma revelação. Então agora a gente já sabe o que é a realidade da morte, a gente já sabe o que nos espera depois da morte. Então existe agora, pela fé, uma iluminação daquilo que antes só estava na natureza humana, mas de uma maneira muito obscura ainda, né? Então era tudo muito primitivo, podemos dizer. Então essa realidade da morte é a coisa mais natural que pode existir. E ela é tão natural que nós e os animais e as plantas compartilhamos dela. Então todos morremos. Morrem as plantas, morrem os animais, morremos nós. A única diferença é que nós sabemos que vamos morrer e sabemos que depois da morte existe uma vida, né, sobrenatural, eterna. Então tudo isso é nosso diferencial. Mas eu estou falando tudo isso só para dizer, existe uma filosofia materialista que diz que a vida acaba na morte. Então, para nós isso não faz sentido nenhum, porque a própria história da humanidade mostra que não. Sempre existiu uma crença, ainda que muito imatura, na vida eterna, numa vida depois da morte. E com Jesus, né, a gente não pode jamais pensar que a morte é o fim, né, mesmo porque Ele é o vencedor sobre o mal e a morte. Então, na vitória dele, pela fé, está reservada para mim também já uma vitória sobre a morte. Então, ainda que eu saiba que eu vou morrer, eu tenho condições de morrer de um jeito cristão. O tema de hoje, morrer em Cristo. E aí a gente até apresenta como modelo dessa morte cristã o próprio São José, que é o padroeiro da boa morte, né? A tradição da igreja atribuiu a São José esse título, patrono da boa morte. Por quê? Porque ele morreu tendo como seus companheiros ali na última hora Nossa Senhora e Jesus. Então essa é a boa morte cristã, né? É morrer com o auxílio, tendo ao seu lado Jesus, Maria, tendo o auxílio da igreja pelos sacramentos, o perdão dos pecados, a unção dos enfermos, o viático, né, que é a última comunhão. É assim que a gente morre em Cristo. Eu não sei se eu já falei aqui, acho que já num desses vídeos de apresentação ou no primeiro dia, da senhorinha que fala... Eu não sei se eu falei no vídeo ou se falei na paróquia, de todo modo eu vou repetir.
uma senhorinha que sempre que ia rezar, ela pedia para Jesus não se esquecer da parada cardíaca dela. Jesus, não se esquece daquela parada cardíaca. Por quê? Na cabeça dela, ela queria morrer sem sofrimento. Morrer de repente, morrer sem sofrer. Porque ela tinha medo da morte temporal, dessa morte. E aí um padre, fazendo a orientação espiritual dela, disse: ela nunca mais reza pedindo isso. Porque a igreja, nesses 2000 anos de história, sempre rezou, inclusive na ladainha dos santos tem lá: da morte súbita e desprevenida, livrai-nos, Senhor. Ah, mas eu não queria sofrer na hora de morrer. Mas os santos, a igreja sempre entendeu que o preparar-se para a morte é uma virtude, é uma dádiva. É feliz aquele que consegue antever que não sabe o dia, nem a hora e nem como vai morrer, mas consegue perceber que a morte já vai se aproximando. Isso não é um castigo, não é um tormento. Para quem vive em Cristo, morrer em Cristo é uma dádiva. Então, a pessoa que se aproxima do seu último momento, ela consegue se preparar para purgar menos os pecados depois desta vida. A gente vai falar disso melhor em outra ocasião. Mas só para dizer, não reze como essa senhora, Senhor, lembra daquela parada cardíaca? Não. Pelo contrário, reze como rezaram os santos: da morte súbita e desprevenida, livrai-nos, Senhor. Então, o que é morrer em Cristo? É morrer tendo o perdão dos pecados, é morrer tendo a possibilidade de comungar, para fazer o viático, o alimento da passagem. Isso é morrer como São José, contando com o auxílio de Jesus e de Maria. A gente reza, quando a gente vai rezando o terço mariano, pelo menos 50 vezes aqui a gente diz: agora e na hora de nossa morte. A gente pede a Maria intercessão agora porque temos nossas necessidades humanas, materiais, mas a gente pede também pelo menos 50 vezes que ela rogue por nós na hora da nossa morte, que a gente não sabe quando será. Mas uma hora a gente acerta. A gente vai dizer: rogai por nós agora e na hora da nossa morte, e a hora da nossa morte vai ser aquele momento. Então, morrer de maneira cristã é isso. É confiar-se aos cuidados da igreja, pelos sacramentos. É confiar na intercessão de Nossa Senhora, que não nos abandona. É confiar nos santos, na intercessão deles. Confiar em Jesus Nosso Senhor, que não nos abandona no vale das sombras da morte. É o nosso pastor e nos permite passar pelo vale da sombra da morte sem temer a segunda morte. Essa sim é aquela que deve nos fazer medo, mas sem temê-la. Quem morre de maneira cristã passa pelo vale da sombra da morte sem medo, porque o pastor, que é Jesus, o guarda. Então, por isso mesmo, por tudo isso é morrer de maneira cristã. Não é simplesmente morrer, é morrer em Cristo. Para morrer em Cristo é bom viver em Cristo, Também não é bom, a gente falava disso, isso eu tenho certeza que a gente já falou, a loteria, Deixa para se converter, deixa para se arrepender só na última hora. Pode ser que você não tenha esse tempo. Então, para morrer em Cristo é bom viver em Cristo, tá? Então, a outra coisa que eu queria dizer é exatamente isso. Não deixa para chamar o padre só na hora do velório, porque o padre pode fazer muito pouco por aquela alma, depois que ela já morreu. Claro que a encomendação do corpo, o ritual de exéquias é importante, eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo para não deixar só para aquela hora, como se a água benta jogada sobre o corpo do cadáver fosse fazer alguma diferença. Faz bem para a família, conforta o coração, a oração ajuda a superar o luto, então tem a sua importância. Mas o que eu estou querendo dizer? Não deixa para chamar o padre só lá. Não deixa para chamar o padre só quando o doente já está hospitalizado, entubado na UTI, desacordado, sem consciência nenhuma. Se o padre vai nessa situação, ele reza, claro que a oração tem validade e tem valor, mas o ideal é que a pessoa receba a visita do sacerdote podendo se confessar, podendo ter clareza de que a morte vai se aproximando, para que ela se prepare de modo a morrer dignamente, de modo a morrer em Cristo Jesus. Então, se tem que chamar o padre, chama antes. Faça esse exercício de pensar assim: mas ele vai assustar. Desculpa a brincadeira, mas é melhor assustar com o padre no hospital do que assustar com o capeta no caldeirão do inferno, Então, é melhor chamar o padre quando a pessoa ainda tem consciência para poder receber os sacramentos que a preparem para o momento da sua morte. Então isso é morrer em Cristo. Isso não é simplesmente morrer, é morrer amparado pela graça de Deus. Morrer em estado de amizade com Deus, para não precisar temer a segunda morte, que essa sim é que deve causar medo. Então, um pouquinho desse resumão aí, para dizer para a gente o que é morrer em Cristo Jesus. Olhando sempre para São José como modelo daquele que é quem experimentou a boa morte, Tendo Jesus e Maria ao seu lado.
E olha que importante tudo isso. Para nós, vamos dizer que um dia, não sei, né? A gente vai passar por uma cirurgia, às vezes de risco. Bom, toda cirurgia diz que é de risco, né? Mas eu sei que eu posso ir lá, me confessar, pedir, né, a unção dos enfermos, pedir uma bênção. Vamos dizer que um dia eu tô lá no hospital, né, pós-cirurgia, e vejo lá que a minha situação, eu posso pedir para alguém, né, chamar o padre para me administrar a unção dos enfermos, que pede a cura do corpo, da alma. Então, assim, a gente já viu isso. Então, olha que bonito se eu sabendo. E tanto quanto eu sabendo disso, poder falar para outras pessoas, né? Olha, você vai fazer uma cirurgia, procura o padre, né? Se confessa. Eu estou me lembrando de um conhecido, uma pessoa que trabalhou com a gente uma época aqui, e ele um dia veio aqui, resolveu alguma coisa no financeiro, e ele falou, olha, eu falei, tudo bem com o senhor, eu vou fazer uma cirurgia. O senhor vai fazer? Vou fazer uma cirurgia, assim, assim, assim. Aí eu falei para ele, o senhor já procurou o padre? O senhor se confessou, recebeu um santo? Não, por quê? Eu falei, porque seria importante. Ele falou, vou pensar no assunto. E aí ele foi atrás, né? Tentou alguém aqui, não conseguiu. Aí ele foi fazer um trabalho em Catanduva. E lá o trabalho era com um padre. E ele falou, padre, eu vou fazer uma cirurgia, assim, assim. Recebeu, confessou, porque fazia anos que não se confessava. Não recebia Jesus na Eucaristia. Nem na missa direito eu acho que ele ia muito, mas veja. Aí ele foi, se confessou, fez a cirurgia, se recuperou, e depois um dia a gente se encontrou. Eu falei, como que o senhor tá? Tô bem. Ele falou, aí que ele me contou tudo isso. Eu falei, Deus seja louvado. Porque se Deus fosse a hora dele, iria preparado. E também, se não, a gente não sabe, depois de tudo isso, ele pode voltar para a missa, voltar para a Eucaristia, voltar para a confissão. Enfim, aí é Deus que sabe. Então, olha como que é importante isso. E mesmo alguém, quando está na UTI, você chegar com a família, olha, eu já vi muitas vezes isso. A gente falar, a família fica um pouco assim, assustada por conta dessas bobagens que ouvem. Aí a gente explica rapidinho, nem precisa nem muito detalhe, só explicar. Então tá bom, então você pode ver isso pra mim, a gente vai ver, o padre vai. Eu não posso saber de ninguém que tá na UTI ou que tá assim, que eu já fico agoniada, falando pra família e rezando pra dar tempo do padre chegar, porque a gente não sabe a hora. Exatamente, e a unção espiritual, ela tem realmente esse efeito. Ele é um sacramento de cura. A gente pede a Deus a cura física, o alívio das dores, dos sofrimentos, coisa e tal. Mas, sobretudo, a unção dos enfermos confere cura espiritual. Justamente isso que a Sandra dizia. A gente não sabe, mas vai que aquela é a hora em que a pessoa vai passar desse mundo para Deus. Então, pelo menos, ela está preparada para isso, né? Não morre em estado de pecado mortal. Se a pessoa está sem consciência, se está com consciência, confessa ali, tudo bem. E os pecados esquecidos também são perdoados. Se não está com consciência, a validade do sacramento é a mesma. Então a pessoa morre em estado de graça. Isso não é pouca coisa. Nossa. E é bom falar isso também para tirar um pouco do medo da unção dos enfermos. Porque às vezes realmente a pessoa assusta porque acha que chegou o padre e a morte veio junto. Não é a extrema unção, como se pensava um tempo atrás, é a unção dos enfermos. É pedindo a Deus a graça da cura. Se não for da vontade de Deus a cura para aquela pessoa naquela situação, pelo menos espiritualmente ela está preparada para morrer. E acho que o mais importante é isso, é não morrer em estado de pecado mortal, porque isso não tem remédio depois da morte, né? Se a pessoa é condenada por algum pecado mortal, que não tenha sido confessado, perdoado, indulgenciado, então não é depois da morte que a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente vai falar depois, mais adiante, sobre esse tema também. Mas a importância, olha, de alguém na vida do outro, né? Por que não? Vai lá, pede a unção. Então não é mau agouro, né? Você tem que pedir a unção porque você vai morrer. Não é isso. É querer o bem, né? Exatamente. Querer o bem da pessoa. E o melhor bem, né? O bem espiritual. Enfim, tudo isso é de fundamental importância para que a gente possa morrer de maneira cristã, morrer em Cristo, sem os medos que rondam a morte, né? Então acho que a gente pode fazer a prática aquilo que nos seminários antigamente se chamava de exercício da boa morte. É começar a pensar, se hoje fosse o meu último dia de vida, né? Eu estou em condições de morrer? Eu estou espiritualmente preparado para morrer, para
me apresentar diante de Deus, prestar conta da minha vida. Então, numa vez por mês, os seminaristas faziam um retiro e nesse retiro se fazia o exercício espiritual da boa morte, né? Hoje é o último dia da minha vida. Eu estou pronto. Então, em consciência, né, eu faço isso. Não, preciso me confessar, preciso... Então, é hora de... Porque é aquela coisa. Você vai fazendo esse exercício até que um dia você acerta, né? Se eu estou pronto para morrer, eu faço disso uma constante na minha vida espiritual, quando a morte vier. São Domingos Sávio, né? O padre reitor do seminário na época chegou perguntando para todos os seminaristas: olha, se hoje você fosse chamado para junto de Deus, se você soubesse que hoje seria o seu último dia, o que você faria? Eles estavam lá no campo jogando bola, falaram, eu ia para a capela rezar. O outro falava, não, eu ia cuidar dos meus deveres, que eu ainda deixei muita coisa para trás. Eu ia família, eu ia... E aí perguntou para São Domingos Sávio, e você, o que você faria se hoje fosse o seu último dia? Eu ia continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu ia continuar brincando, estou jogando bola, não estou fazendo nada de mal, estou com a vida... Ele, claro que não disse tudo isso, mas estou com a vida em ordem, minha consciência não me acusa de nada, ia continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ou seja, pronto para morrer a qualquer momento. Quando for a hora, estarei pronto, fazendo o que estiver fazendo, né? Santificando o meu dia. Então, só para dizer como que é importante realmente que a gente se prepare para isso. Primeiro, para se livrar desses medos, preconceitos que às vezes rondam ainda a unção dos enfermos, a doença, a velhice, a morte. Segunda coisa, como ninguém escapa da morte, é bom que a gente pelo menos esteja preparado quando ela chegar, né? Acho que por essas razões até que os vídeos desse mês querem nos ajudar a pensar essa realidade dolorosa, mas ninguém escapa dela, então vamos enfrentá-la com coragem e de maneira cristã. Nós vamos rezar agora, talvez surgiram dúvidas aí daquilo que a gente ouviu. Mas e quem morreu sem nada disso? Começa a bater desespero. Sem desespero. A misericórdia de Deus é maior do que tudo e nós vamos rezar, porque as almas do purgatório contam com a nossa oração. Então nós vamos rezar agora o terço, né, pelas almas do purgatório. Vai pensando aí nas pessoas da sua família, talvez enquanto nós estamos aqui conversando entre nós e com você, você foi se lembrando de muitas pessoas, de amigos, desse, daquele, um vizinho, e aí ficou aquele turbilhão. O mais importante agora é rezar. O que está feito, o que aconteceu, aconteceu. Misericórdia de Deus é maior do que tudo e eles contam com a nossa oração. Então vamos rezar oferecendo esse terço por todas as almas do purgatório. E é claro que você pensa na sua família, nós aqui também pensamos, tá bom? E assim então nós vamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Arrependidos, peçamos a Deus o perdão das nossas faltas, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. E invoquemos também o Divino Espírito Santo, pedindo sua luz, sua graça e sua força, rezando por 3 vezes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste terço, nas contas do Pai Nosso, rezaremos a oração que foi ditada por Nosso Senhor, a Santa Gertrudes. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Amém. Jesus Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém.
Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, Sede nosso amor. Doce coração de Maria, Sede nossa salvação. que pela misericórdia de Deus as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Tudo aquilo que a gente vai aprendendo vai iluminando a nossa vida. E por isso também, porque a gente começa a entender, a compreender as coisas, o nosso olhar em relação aos sacramentos, como a unção dos enfermos, ou em relação até mesmo à morte, tudo isso, esse olhar vai mudando. A gente vai olhando de uma forma mais espiritual, mais evangélica, e isso produz cura e libertação no nosso coração. Então é tão importante, esse mês certamente vai ser de cura e de libertação para todos nós, né? E de conhecimento também. E depois, olha que bonito, quantas pessoas vão ter acesso, por exemplo, ao sacramento da unção dos enfermos, porque nós aprendemos isso aqui. Aprendendo a gente vai poder falar e até explicar, e o medo vai, né, deixar de existir, e as pessoas vão se encontrar com Jesus nessa hora tão importante, que pode ser então a preparatória para essa vida eterna. Bonito isso, né, Padre? Exato. E mesmo aquilo que você dizia antes do terço, né, quanto que é importante se confiar também à misericórdia de Deus. Claro que o ideal da morte cristã é esse, de morrer preparado, de ter o tempo, né, de morrer na graça de Deus, assim, vendo que a sua hora está chegando. Dom Henrique falava isso, que ele pedia a Deus exatamente ver tudo o que estava acontecendo no seu final, né, e assim ele foi atendido na sua oração, porque morreu vítima da Covid, né, e ele hospitalizado ali, ele falava: eu te busquei a vida todinha, então quando chegar a minha hora eu quero me jogar nos teus braços. Por isso que eu quero saber, eu quero ver tudo o que estiver acontecendo. Mas e aqueles que morreram vítima de um acidente? Aqueles que morreram em razão do suicídio? Aqueles que morreram de parada cardíaca, né, como a gente deu exemplo? Gente, o que acontece entre o último suspiro e a hora da morte é algo que só a misericórdia de Deus conhece. Então, claro que a gente não está condenando quem morreu de maneira súbita e repentina, não é isso. Nós estamos dizendo que o jeito cristão de morrer é preparando-se para a morte. Mas aqueles que não conseguem isso porque chegou sua hora, porque em uma série de razões, confiá-los na misericórdia de Deus. Existe um caminho de salvação que foi revelado por Jesus, é o que a gente conhece. Quem crer e for batizado será salvo. Então esse é o caminho ordinário de salvação, é o que Jesus revelou. Então, ou Jesus é mentiroso? Não, é o caminho de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então por isso que a gente propõe um jeito cristão de morrer. Se existe outro caminho de salvação, só Deus conhece, Ele não quis revelar. Mas Ele é o Senhor de tudo, de todos. Então existem meios de Deus salvar uma pessoa que nem católica é, uma pessoa que não tem os sacramentos. Existe? Existe, mas Deus não nos mostrou qual é, então isso cabe a Ele, certo? Então até para tranquilizar também o coração, a Sandra foi falando e eu me lembrei disso, é importante a gente saber isso também, né? Claro que existe um caminho ordinário que tem que ser buscado, não vai esperar chegar a última hora, é arriscado, é como querer ganhar na loteria. Existe um caminho a ser trilhado para morrer tranquilamente. Mas aqueles que não fazem esse caminho, vamos confiá-los à misericórdia de Deus, né? Cabe a nós rezar por eles. E uma outra coisa que eu, enquanto rezava, eu fui pensando aqui, quando a oração de Santa Gertrudes fala dos pecadores da Igreja Universal, nós estamos falando da igreja espalhada no mundo todo, tá? Não estamos falando de uma denominada igreja neopentecostal, não. Estamos falando não da Igreja Universal de Edir Macedo. Os pecadores da Igreja Universal são aqueles que estão espalhados pelo mundo, pecadores que pertencem à igreja. E aí Deus conhece, sabe quem são. Rezamos por eles, não estamos aqui, né, nos referindo só a essa denominação neopentecostal que tomou esse nome para si, né, de Igreja Universal. A Igreja Universal é a igreja espalhada pelo mundo, tá certo? Então só também esse esclarecimento para a gente não achar que está rezando a oração só pelos da Igreja do Edir Macedo.
como é importante, né? Sermos pessoas esclarecidas e evangelizadas, porque é assim que a gente vai esclarecer as outras pessoas e evangelizar também. A gente é evangelizado e evangeliza. Nossa missão de todo batizado, missão aqui da comunidade Jesus Caminho Seguro também, missão do Padre, né? Missão de todos nós. Nós vamos nos encontrar agora então na sexta-feira, e o tema de sexta-feira é Eu Creio na Vida Eterna. Então fica aqui com a gente. E se você foi ouvindo, falando, nossa, quanta coisa importante! Lá a minha família precisa saber disso, meus amigos precisam saber disso, o meu grupo lá da igreja, da pastoral, da catequese está precisando saber disso. Tem uma pastoral... Pastoral da Esperança. Pastoral da Esperança, talvez, né? Há coisas que já aprendeu, já teve formação, mas aqui eu vi outras coisas. Compartilha, tá bom? Não vamos segurar para nós, apesar de ser só aqui no Corações Ardentes, não estar público, isso não impede de nós compartilharmos esses vídeos e convidar essas pessoas para virem fazer parte aqui do grupo, porque nós temos muito mais que aprender. Nesse mês de novembro, depois vem dezembro e assim vai, tá bom? Obrigado por você estar aqui, que bom que nós estamos juntos, aprendendo e crescendo, espiritualmente falando e humanamente falando. Então, sexta-feira, na dia 10, nós vamos nos encontrar com o tema Eu Creio na Vida Eterna. Vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos assim viver, olhando lá para o céu e nos preparando a cada dia para chegar lá. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, padroeiro da boa morte, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir a intercessão de São José hoje. São José, rogai por nós. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.